sei. Você falou no seu Instagram que você tem fobia de lugar cheio, assim, mas um dos lugares favoritos que você diz lá e tá dizendo aqui, que frequenta muito é Nova York. Aí eu fiquei, ué, mas Nova York é lotado, pô. Entendeu? E foi no mesmo É, post, assim, fobia, lugar cheio, lugar legal, Nova York. é, sim. Coisas de geminiana, né? Mas eu não sei, eu acho que eu tenho muita aflição a, tipo, lugares que estão extremamente lotados. E querendo ou não, principalmente quando você mora em algum lugar, você evita de passar em determinadas partes. Uhum. Tipo, por exemplo, Times Square, que é, eu acho que a coisa mais conhecida de Nova York, né? Que é aquela rua zona com os. Cheio de Ai, como que luzes, chama? É, cheia de outdoor, luzes. assim. É, isso. É o inferno na Terra. Eu fujo, porque vai me dando uma agonia de ter, tipo, muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita É. energia. E eu sou de São Paulo, né? Então eu também cresci numa cidade muito intensa, assim, e muita gente o tempo todo, dependendo do lugar que você tá. Mas, assim, sei lá, um shopping cheio, não importa o lugar, não vou conseguir ir. Um show em estádio, muito provavelmente eu não vou conseguir ir, porque eu vou ficando aflita e tem uma coisa que eu sou muito sensitiva, assim, sabe? Então eu vou captando muita energia das pessoas, daí Uhum. fica, tipo, demais pra mim. Sei. Tem uma arte sua que era seu lugar favorito, tá dizendo lá, o título. Aí tem uma criança, era você naquela foto? Não, era a minha tia. E que lugar era aquele lá? Aquele foi a casa que a minha mãe e essa minha tia cresceram, é, que fica em Perdizes. E foi, assim, uma das primeiras casas que os meus avós tiveram. Os meus avós maternos são figuras muito importantes na minha vida, assim, Uhum. muito mesmo. E daí eu fui pegando muitas fotos deles. E essa casa depois até acabou virando a clínica dos meus pais. Quando meus pais se formaram na faculdade e tudo mais, meus avós já estavam em outro lugar. E foi também um lugar que eu cresci indo demais, porque meus pais estavam trabalhando, então eles levavam a gente lá pro consultório deles. Então passei muitas tardes até o meu primeiro ateliê. Depois que eu me formei, foi lá, antes de eu sair de São Paulo. Uhum. Então é muito um- uma casa que é muito afetiva, assim, sabe? E eu não sei, me veio muito essa frase quando eu olhei aquela foto da minha tia toda sorridente, feliz, na frente da entrada, assim, e daí eu quis bordar, e até foi o nome da minha primeira exposição individual. Foi Uhum. a obra que deu o título da exposição. Sim. Então quando você escreveu aquela frase, foi tipo pensando numa coisa que ela talvez falaria, né? Na foto. É, Tá? Não foi sim, tipo, não também. era o seu lugar favorito, né? Não, não era. Era um lugar afetivo com toda certeza, Sim, mas sim. assim, eu acho que eu me coloco muito num lugar de imaginar as vivências das outras pessoas. Ou tipo, o que talvez essas pessoas estivessem falando, passando e acabar escrevendo uma nova história, assim, nem que não seja a verdadeira, vamos dizer. Sei. No seu Instagram, você diz muito, igual você falou aqui, do carinho que você tem pela sua avó, seu avô, sua mãe, assim, sua família, né? É muito forte, assim, o vínculo de vocês. Como é que foi o incentivo deles? Porque eu sei que foi, acho que sua avó, ou seu avô, né? Que te influenciou no bordado, né? Como é que foi isso? Eles já É, faziam isso? Porque é uma coisa não muito incomum, né? faziam. Não, na verdade, assim, é até engraçado, eh, que a minha avó brincava, mas, assim, era verdade, ela odiava bordado.
odiava, odiava, odiava. Tanto é que ela é de uma geração que ainda aprendia na escola. Então ela falava que trocava, tipo, com as amigas, tarefas. Então ela fazia, tipo, tarefas de alguma outra coisa, e daí as amigas faziam bordado, e daí elas trocavam para minha avó não ter que bordar. Então, eu acho isso o maior barato, mas eles sempre incentivaram, assim, muito minha criatividade, os meus pais também. Então, nesse sentido, essa parte da expressão criativa foi algo que foi sendo cultivado desde que eu era muito criança, mas ao mesmo tempo que na hora de eu entrar na universidade foi tipo, mas você tem certeza que você vai estudar isso? Uhum. Não é melhor ir para, sei lá, outra área que é mais garantida? Então é uma coisa paradoxal, assim, mas que de pouquinho em pouquinho eu acho que eles foram vendo que é um caminho que eu não podia fugir e que existem formas também, sabe? Sim. E o seu primeiro bordado foi naquela foto que você tá fantasiada, né? Sim, foi numa foto minha com a minha irmã de Halloween. Sim. Foi aquelas E essa, gradezinhas, né, que você bordou? sim, Enquanto a gente tá falando aqui, tá passando, tá? As fotos, o pessoal vai ver do que a gente tá falando aqui. perfeito. Você sabe onde você bordou, desenhou cada coisa? Tipo assim, não sai da memória? Ou não? Tem muitas coisas que eu me lembro, assim, exatamente o que eu estava fazendo, onde eu estava e esse momento que eu estava criando as obras. Algumas coisas já fogem, assim, acho que principalmente por ter sido uma produção tão grande, de, sei Uhum. lá, mais de 500 obras, talvez, Muita coisa. talvez até mais. Era uma coisa muito louca, assim, de tipo uma compulsão realmente, tipo, pra, Uhum. vou criar e bordar, 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 bordar. Mas uma obra que me marcou muito, assim, foi aquela da A Estabilidade é uma Ilusão. Ah, sim. Virou até E tatuagem, né? Umas pessoas. virou 2 tatuagens já. Caramba. Muito louco isso, de tipo, nossa, como assim? Uma obra minha foi parar na pele de alguém. É. E A pessoa te essa conhecia, assim, era do teu ciclo íntimo, assim? sim e não. Uma das pessoas, sim, era uma amiga minha. A outra pessoa que fez a tatuagem eu não conhecia. Só, Caramba. tipo, me acompanhava nas redes sociais e tudo mais. Então é uma parada muito louca, assim, né? De pensar que tua arte tá eternizada na pele de alguém. Caramba. Você tem alguma tatuagem, tipo, de uma arte sua em você? Tenho, Tem? eu tenho também. Tá aqui no meu braço, Ah, sim. de uma casa que tá escrito Cuidar-se, que também foi uma obra que eu fiz, sei lá, acho que foi 2019, uma série toda de polaroides quadradinhas que eu encontrei nos Estados Unidos. E daí eu comecei a abordar lembretes, assim. Então tem cuidar-se, amar-se, cultivar-se, Uhum. perdoar-se, e, enfim, acho que são umas 12 obras. E Aclamar-se, perdoar-se. aclamar-se, e daí nisso, esse do cuidar-se foi uma obra que me marcou muito e eu falei, eu tenho vontade de tatuar uma obra minha e eu quero esse lembrete Uhum. na minha pele sempre, sabe? E a relação de, tipo, ter um lar e pensar na casa como nosso primeiro e mais importante lar também. Então, eu acabei. Foi a última até que eu fiz Uhum. tatuagem.